Hoje nós tivemos a oitiva de duas pessoas importantes, os marqueteiros, Mônica Moura e João Santana. Eles nos confirmaram, sim, que houve pagamento de Caixa 2 em várias campanhas políticas, em campanha de 2006, de 2010, de 2008, de 2012 e 2014. Falaram que isso é uma prática comum e que eles até, inclusive, se sentiram injustiçados de terem sido criminalizados. Mas o mais importante disso tudo é que eles confirmaram que o ex-presidente Lula e a ex-presidente Dilma sabiam, sim, que existia um pagamento por dentro e outro por fora. Também confirmaram que a Dilma negociou a campanha dela pessoalmente com a Mônica. Com Dilma, como eu contei, na campanha de 2010, não. Foi tudo com Palocci. Nunca conversei com Dilma. Depois, quando ela já era presidente, na campanha de 2014, ela me chamou e disse: é comigo que você vai negociar a campanha, não quero que você fale com ninguém. Eu procurei, estive com ele na casa dele, que era ministro na época, 3 ou 4 vezes, e lá sim, aqui Guido, como Palocci, me dizia: ó, uma parte vai ser por fora deste valor que você negociou com a Dilma, uma parte é por dentro, uma parte fora, mas ela sabia, a Dilma sabia de tudo. E que, uma vez eles fazendo campanha política em nenhum outro país, El Salvador, acabou o dinheiro, recorreram ao presidente Lula. E lá ele encaminhou para que fosse falado diretamente com o presidente da Odebrecht, o seu Emílio. Quando o João Santana ligou para o seu Emílio falou o seguinte: tudo bem, mas eu converso sobre dinheiro com o ex-ministro Palocci. Chamou de italiano, foi a primeira vez que ele falou que existia um codinome chamado italiano. E ele não sabe como se resolveu, mas que o dinheiro chegou e a campanha foi feita e vencedora. E aí falei com o presidente Lula: diga, presidente, o senhor pediu para ir para lá, há uma campanha factualmente ganha, mas vai perder porque não tem dinheiro para pagar a publicidade. Ele, o quanto precisa? Eu digo, pelos cálculos feitos, faltavam poucos dias a campanha, 15, 20 dias, eu digo, $1 milhão é o preço que a campanha é pequena. Foi quando ele pediu: olha, você entre em contato com o Emílio. Eu nunca tinha falado com o Emílio Odebrecht, fiz um telefonema, mas o próprio Emílio disse: olha, diga ao nosso amigo que eu prefiro, com todo carinho, quer dizer, eu preciso tratar disso com italiano. Foi a primeira vez que eu ouvi essa expressão italiana, isso consta do meu termo. E eu digo: italiano? Porque eu não sabia. Sim, Palocci. Eu digo: tá bem, muito obrigado. Adorei essa resposta. Um outro fato importante é que existia, sim, um projeto de poder, um projeto de que todos os países aqui da América Latina, a grande maioria, fosse realmente eleições que prevalecessem o socialismo. Foram uns depoimentos bem pragmáticos, dizendo: sim, houve campanha política, houve negociação, todas as pessoas sabiam de Caixa 2, houve sim contribuição de empresas, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Essas campanhas, eu perguntei mais ou menos em volta de qual valor. E se a gente somar todas as campanhas políticas que foram feitas, nós estamos falando aí de quase R$400 milhões. Esse dinheiro do Caixa 2, ele era tirado do povo brasileiro, porque as empresas, elas eram contratadas pelo Brasil e com esse contrato tinha essa gordura que nós brasileiros pagávamos. É isso. Ficou a nossa região lá de Itaboraí. Prefeito Sadi Noel. A presidência agradece a presença do prefeito Sadi Noel aqui na nossa CPI. Tá. Muito bem, deputada Paula Belmonte tem a palavra por 5 mais 3. Boa tarde. Boa tarde. Eu compreendo a falta de compreensão, às vezes, tua e do João em relação ao BNDES, porque realmente não tem uma ligação direta, mas indiretamente, com certeza tem, porque, na realidade, se pedia benefício para o BNDES e, com favor do BNDES, faria esse financiamento de campanha. Então, é com esse objetivo que nós estamos aqui. É com o objetivo de a gente entender como eram essas negociações e como aconteciam, né? Deputada Paula, só para acrescentar o que Vossa Excelência fala, até aquela questão, a questão de Angola, que foi um valor de R$1 bilhão a mais negociado, e exatamente dentro desse 1 bilhão, a reserva de um grande valor para a campanha da presidente Dilma, onde a dona Mônica fala claramente desse financiamento. Portanto,
ela pode imaginar que não teve nada a ver com o BNDES, mas o nosso cruzamento aqui vai dar perfeitamente a possibilidade de identificar de onde para onde foram os recursos estabelecidos nessa negociação de Angola. Sim? Não, eu não quero interromper. Eu só ia dizer o seguinte, eu não disse hora nenhuma que não existe essa ligação. Eu acredito. Não, é verdade. O que eu disse é que Você não sabia. Você desconhecia. Mas essa é a missão nossa da CPI, é cruzar esses dados para poder identificar. Desculpa, deputada Paula, mas eu só queria lembrar sobre esse assunto. Tá. Então, na realidade, o que acontece? Eu vou trazer aqui, mas assim, primeiramente, assim, vocês começaram a trabalhar com Lula especificamente, foi em 2006, né? Antigamente era uma sociedade, como vocês falaram, né? Uma sociedade. Em 2003 vocês fizeram. O João era sócio de um outro publicitário. Vocês fizeram a campanha. Ele saiu no meio da campanha. Foi isso, 2002, né? 2002. E na realidade 2006. Depois veio Marta 2008, Dilma. Todas essas campanhas, elas foram negociadas pelo senhor Antônio Palocci ou houve uma outra pessoa que trouxe e fez a negociação com vocês? Comigo, essas campanhas que eu citei, menos 2014, no caso do Brasil PT, sempre com Palocci. 2006, 2008, 2010, 2012. Minha negociação era sempre com Palocci. Lógico que depois de negociado, batido o martelo, e aí vem a história que eu contei aqui por dentro e por fora sempre, aí vinha, por exemplo, a parte por dentro, sempre o tesoureiro da campanha em questão. Quem que era o tesoureiro? Na 2006, acho que era o Felipe, eu não me lembro o nome dele todo. 2008, eu não me lembro, na Marta. Cada campanha tem um tesoureiro, a verdade é que eu não vou me lembrar de todos os tesoureiros aqui agora. E sempre com Palocci a negociação da parte por fora. E daí entrava, por exemplo, o Vacari, que era um alto dirigente do PT e que lidava com finanças do PT, né? Eu acho que então, era o Vacari que às vezes viabilizava pagamentos por fora, que o PT iria pagar, porque não era que a parte por fora era toda paga por Odebrecht, não era assim. A parte por fora era paga pelo PT e pela Odebrecht, no caso, no Brasil, entendeu? Ou pelo PT, e como foi no caso de 2014, Odebrecht e mais uma outra empresa que colaborou, enfim. Mas sempre minha negociação foi com Palocci, sempre. Mas a senhora tirou 2014, por quê? Porque foi Guido Mantega já. Palocci já não estava mais não foi Palocci que negociou a campanha da Dilma 2014. Deixa eu só entender, porque na delação do senhor Marcelo, ele fala que tinham duas contas, né? Uma do Palocci, que era o italiano, e depois veio a do Guido, para exatamente fazer. Esse recebimento da empresa Odebrecht, ela sempre era fora do país ou aqui dentro mesmo? Vocês recebiam em dinheiro? Aqui também, era fora do país e aqui dentro também, as duas coisas. E quando você falava, assim, em relação... quando você fala que você negociou com o senhor Antônio Palocci, você já recebeu algum dinheiro na mão dele? Não. Como que era isso? Como que era organizado isso? Ele em diversas ocasiões em que aconteceu isso, do PT pagar uma parte, o Palocci me dizia quem é que ia resolver, quem é que ia viabilizar, operacionalizar o pagamento. Na maioria das vezes era o Juscelino Dourado, era um assessor do Palocci, quando o Palocci foi ministro, e que continuou trabalhando com ele por algum tempo, não sei por quanto tempo, e era o Juscelino quem me entregava dinheiro, a parte que o PT tinha que pagar no Brasil. E quando a senhora negociou com o Guido, quem que entregava o dinheiro para a senhora? Vacari. A parte que o PT pagava em Caixa 2, Vacari, aqui no Brasil. Nessa questão de Angola, nós temos aí uma informação de que quem fez essa negociação toda foi o Paulo Bernardo. A senhora já teve contato com ele? A senhora já teve contato com outros candidatos aqui do Brasil, além desses que a senhora acabou de citar? Sim. Não, as duas coisas. Que o Paulo Bernardo participou dessa negociação em 2014, alguma coisa, nunca soube. Comigo, eu negociei tudo com o Guido. Estamos falando de Caixa 2, tá? Mas sim, eu conheço o Paulo Bernardo, claro. Fiz a campanha da Gleice em 2008 também, prefeita de Curitiba. Em 2008, o Paulo é o marido dela, a gente se encontrava, conversava, tivemos uma relação muito até próxima, porque a gente fez a campanha dela, então eu conheço, sim. E assim, pelo que foi falado aqui, todas as campanhas tiveram Caixa 2. Sim. E nessa campanha, quem é que pagava o Caixa 2? Era o PT e qual empresa mais? No caso da Gleice, em 2008 também,
O PT, uma parte, aí o Paulo Bernardo, sim, viabilizava, me dizia onde é que eu ia, quem é que ia me pagar, uma parte. E a Odebrecht ajudou também. A Odebrecht pagou uma parte da campanha da Gleice, assim como pagou uma parte da campanha da Dilma. Desculpa, da Marta. Da Marta. É, tá. Mas foi a Odebrecht também, nesse caso. Tá. Existem outras empresas que a senhora, além da Odebrecht, porque nós estamos falando aqui, mas a gente sabe que não foi só essa empresa. A senhora teve contato com uma outra empresa que também, assim, foi uma financiadora de campanhas? Somente em 2014, se não me engano, foi só 2014. Não, desculpa. Em 2012, na campanha do Haddad. Eu não quero ser imprecisa, tá? Eu tenho que me lembrar direito. Porque, assim, o que eu quero dizer é o seguinte: em 2012, o Ike Batista pagou uma parte do nosso trabalho, mas era uma parte de uma dívida que tinha ficado de 2010. Aquilo que o João falou aqui é verdade. Em campanha política, e eu acho que com todo mundo, não é só com a gente, todos os marqueteiros. Ficam dívidas de campanha e que você fica lutando para receber. Vai correndo atrás para receber. Repete novamente. Em 2010 estava devendo. Em 2012 ainda devia uma parte de 2010. E aí quem pagou foi... E aí essa dívida rolou, ninguém pagava. E um dia o Vacari me chama e fala: ó, conseguimos resolver aquele dinheiro que nós estamos devendo a vocês. Quem vai pagar é uma pessoa, uma empresa colaboradora do PT, me encaminhou para o Ike Batista. Não para o Ike, eu nunca tive com o Ike, com um executivo da empresa do Ike Batista. Em 2012 estou falando isso. Mas era dívida referente a 2010, tá? E referente à campanha de quem? Dilma. Dilma 1, vamos chamar assim, Dilma, a primeira eleição. A Andrade Gutierrez também, que eu já falei, que tanto na Venezuela, que eles pagaram uma parte, aqui no Brasil não teve. Andrade. E o senhor Zivi, nunca vou conseguir falar o nome dele, o senhor Zivi, que eu não conhecia também na época, não sabia quem era, pagou também uma parte em 2012, uma parte do Caixa 2, que me foi encaminhada pelo Vacari também. O Vacari me disse: o Zivi vai pagar. Esta pessoa me deu um cartãozinho, procure esta pessoa, ele já está conversado, ele vai colaborar com a gente, vai pagar uma parte da campanha. Mas em 2012 ele estava pagando parte da campanha do Haddad ou ele estava pagando Dilma parte também. Da Dilma, que era uma dívida? Com uma dívida de 10 milhões de reais e foi paga por essas duas pessoas. Tá. Ike e Zivi. Nós estamos aí falando de várias pessoas, né, políticos. A senhora já negociou diretamente com algum político? Eles sabiam de valores? Como que era? Eu estou falando aqui do ex-presidente Lula, da ex-presidente Dilma. Nós estamos aqui falando do Antônio Palocci Manteiga, que a senhora já falou. E a senhora já negociou com esses presidentes a respeito da campanha política? Com Lula eu nunca negociei nada, nunca falei de dinheiro com Lula. Em nenhum momento, na campanha de 2006, nem nas outras campanhas que eu fiz para o PT. Com Dilma, como eu contei, na campanha de 2010, não. Foi tudo com Palocci. Nunca conversei com Dilma. Depois, quando ela já era presidente, na campanha de 2014, ela me chamou e disse: é comigo que você vai negociar a campanha, não quero que você fale com ninguém. E aí eu falei com ela, foi com ela que eu negociei. E ela já trouxe a questão do Caixa 2 e quem iria pagar, ela trouxe claramente... Na verdade, desculpa, ela não falou na hora comigo, quando a gente negociou a questão do Caixa 2. Ela só fez: olha, ok, é este valor, vá conversar com o Guido. E aí me passou para conversar com o Guido Mantega, que eu procurei. Estive com ele na casa dele, que era ministro na época, umas 3 ou 4 vezes. E lá sim, aqui, Guido, como Palocci, me dizia: ó, uma parte vai ser por fora deste valor que você negociou com a Dilma, uma parte é por dentro, uma parte fora. Mas ela sabia. A Dilma sabia de tudo. Tá. A senhora já teve contato com alguém da JBS? Não, nunca. E com o Marcelo, com o Emílio Odebrecht? Emílio nunca. Eu tive com o Emílio em alguns momentos, assim, em alguma situação social que eu estava, e ele estava também, mas eu nem conhecia. Marcelo também eu conhecia, sim, nunca tive com o Marcelo na Odebrecht. Nessa época que eu ia receber dinheiro, que eu ia negociar como receberia, nunca foi com o Marcelo. Sempre era com o Hilberto, com o Fernando, como eu contei antigamente, com o Pedro Novis. Eu, na verdade, fui conhecer Marcelo Odebrecht mesmo na prisão, em Curitiba, em 2016. Conheci Marcelo também de eventos. Na Odebrecht eu nunca estive. E fui conhecer ele de verdade, assim. Mônica, foi falado por um depoente aqui que o PT tinha... O partido
que estava no momento, ele tinha como objetivo um projeto político. Um projeto político para se manter no poder e um projeto político para que cada vez mais vários partidos que tivessem ideologia idêntica se mantivessem no poder. A senhora confirma isso? A senhora percebia isso? Porque uma pessoa que trabalha com marketing, ela consegue conversar com as pessoas informalmente, né? Na realidade, esse é o ideal. Tá, desculpa, mas eu não entendi a pergunta da senhora. Se eu percebia que eles tinham um projeto de poder? O projeto do poder é para que acontecesse não só no Brasil a perpetuação, mas que outros países tivessem... Sim, isso, claro, todos percebiam, porque era uma questão... por exemplo, neste momento, nós estamos falando de 2006, 2007, 2008, 2010, a senhora sabe disso, quase vários presidentes da América do Sul eram de esquerda. Nessa época estava o Chaves, estava o Evo Morales, estava o Equador, o Rafael Correa. O Lula fazia parte deste movimento da esquerda para transformar para esse projeto de poder. Isso era uma coisa visível, era claro, era falado em todos os jornais, é claro que eu percebia, eu sabia. Projeto de poder, não um projeto de financiamento de campanha, nem um projeto de esse tipo de coisa que nós estamos discutindo aqui. E pelo mesmo depoente, ele foi falado que também essa questão de Angola, por exemplo, um financiamento do BNDES que favoreceu 1 bilhão para uma determinada empresa, foi possível pagar uma parte da campanha da ex-presidente Dilma e também campanha para outros países. Então, a senhora percebeu que o pagamento de outros países que o presidente Lula ou alguém do governo atual tinha indicado vocês para fazer, e existia um pagamento do próprio PT naquela campanha, ou a Odebrecht? Não, nunca. Nunca teve... das campanhas no exterior que nós fizemos, como eu contei, nunca teve pagamento do PT. Era sempre do partido local e das empresas colaboradoras, no caso a Odebrecht, que é uma onipresente, né? Estava em todos os lugares, estava em Angola, estava na Venezuela, com várias obras, com vários... acho que um dos únicos países que nós trabalhamos nessa região, na época que a Odebrecht não tinha nada a ver com a gente, foi a Dominicana, que realmente nem o PT, nem a Odebrecht, foi uma coisa totalmente à parte. Eles foram atrás do João, queriam o João pela campanha de El Salvador, que foi um sucesso e tal, mas nunca teve pagamento de Odebrecht, nada. Nas outras, sim, Venezuela, Angola, tinha, mas não tinha o PT pagando a gente, nem garantindo o pagamento de nada, isso nunca existiu. E também foi falado por esse mesmo depoente que nós recebemos, aqui a nossa campanha recebeu de outros países dinheiro para a campanha da ex-presidente Dilma. A senhora percebeu que esse dinheiro veio de algum momento, de algum outro lugar? Não, nunca. No meu caso, o que eu recebi de Caixa 2, como eu contei, que foi da Odebrecht, em 2014, foi só da Odebrecht. Não sabia de onde é que vinha esse dinheiro, não perguntava, vocês estão me pagando, de onde é que veio esse dinheiro? Onde é que vocês conseguiram esse dinheiro? Eu nunca fiz esse tipo de... É uma coisa tão... assim, por exemplo, é importante frisar isso, uma coisa que eu sei que o João já colocou aqui para vocês, mas é importante frisar isso. Nós nunca soubemos dessa história de financiamento, de petrolão, de propinas. A gente não tinha por que saber disso. A gente não participava da vida do partido. A gente era, como eu repito, nós somos marqueteiros, somos técnicos em comunicação, em marketing político. Então, tanto é que, quando fomos presos em 2016, uma prisão que eu considero até hoje absurda, porque não tinha o menor fundamento, menos Caixa 2 de prisão no Brasil, coisa que nunca aconteceu, nós passamos meses sendo investigados, meses, o Ministério Público tentando nos condenar, quer dizer, fazer com que fôssemos condenados por corrupção, dizendo que nós participávamos da corrupção do Petrobras. Né? Nunca ninguém conseguiu achar nada, até que fomos absolvidos 2 vezes pelo Moro. Em 2 momentos, nossos 2 processos únicos que tivemos, os 2 processos, nós era por corrupção e lavagem de dinheiro. Ele nos absolveu nos 2 de corrupção, porque não tinha como, não existia. E aí condenou por lavagem de dinheiro, porque... A senhora falou agora que nunca conversou com o presidente Lula, né? Mas nós sabemos, por uma delação, inclusive da senhora, falando a respeito do El Salvador, que teve um momento que não tinha dinheiro na campanha, né? E que
vocês estavam muito envolvidos emocionalmente e que foi pedido diretamente para o presidente Lula. Como que é isso? De repente não fala e agora está falando de dinheiro? Mas não fui eu. Eu nunca pedi. Foi o João. O João, sim, falava com o Lula. O João tinha um contato com o Lula, eu nunca tive. E meu contato com o Lula era de trabalho, filmagem, então nunca falei com o Lula sobre dinheiro. Inclusive, nesse caso, aí uma coisa que eu quero esclarecer. A campanha de El Salvador, que foi falado antes com o João, e teve um equívoco. A campanha de El Salvador custou 3 milhões de dólares, não 13 milhões, como foi citado. A campanha foi uma campanha para os padrões de uma campanha política internacional, uma campanha muito barata, 3 milhões de dólares nós fizemos a campanha, passamos quase um ano neste país trabalhando, e o resto o João já contou. Mas teve, sim, a participação de Lula, mas foi o João. Eu nunca falei com o Lula sobre dinheiro, em nenhum momento. A senhora e o seu João falam a respeito do prejuízo que vocês tiveram, né? Quando vocês foram presos, ainda vocês tinham muito a receber. Qual é esse montante que vocês tinham para receber e o que era por dentro, o que era por fora, o que estava programado para as empresas e o PT? Qual é o valor desse montante? Nós ficamos de receber por fora, por dentro nós recebemos todo. Demorou, mas recebemos. Por fora, não tenho que me lembrar, se não me engano, ficou faltando 15 milhões de reais da parte por fora. 15 ou 20 milhões, deputada, desculpa, eu não quero ser imprecisa, mas 15 ou 20 milhões de reais da parte Caixa 2, que não foi pago, que seria a Odebrecht que pagaria. Nunca foi pago. E esses pagamentos todos eram feitos aqui ou em uma parte aqui e uma parte na conta Shellbill, essa conta que o João... Que a única conta que vocês tiveram que o João fora. Tinha, não era minha, era do João. A única conta. É eu que administrava. Mas eu estou falando oficialmente, não era do João, era de uma empresa do João. Deputado, eu vou guardar esses 2 minutos, se for possível. Ok. Palavra, deputado delegado Pablo. 5 minutos. Boa tarde, retornando aqui a nossa comissão. Boa noite, né? Boa noite. A Mônica, boa noite. Muito obrigado. Obrigado por ter vindo colaborar. A mesma forma que fiz a sua esposa, João Santana, agradeço a colaboração e agradeço principalmente a franqueza das respostas. A gente tem tido várias oitivas aqui nessa CPI e a maior parte das pessoas que vem aqui, ela tende a não explicar muito bem os fatos ou fica preocupada no que vai dizer ou, às vezes, realmente foge da realidade dos acontecimentos, não só porque não tem compromisso com a justiça, mas porque não acredita que a CPI aqui vai dar resultado. E nós estamos trabalhando aqui arduamente, a maior parte dos membros da CPI procura resultado, e a gente quer interrogar vocês. Várias das perguntas foram feitas hoje aqui, já eram questionamentos que eu iria lhe fazer, mas algumas eu sou obrigado a realmente fazê-las novamente, até porque fique registrado. Algumas situações eu acredito que vocês não tinham, talvez, o conhecimento direto, mas podiam crer que isso acontecia. Você falou que foi fazer uma campanha em Angola, um país difícil, que não tinha condições estruturais para fazer essa campanha. E lá nessa campanha que você foi fazer, por coincidência, quem estava financiando a campanha era o Odebrecht, que coincidentemente também estava realizando obras naquele país e que, para finalizar a coincidência, realizava com o dinheiro do BNDES. Então não é por acaso que essa CPI do BNDES ele convoca aqui. É porque esse ciclo de coincidências num país, num outro continente africano, a milhares de quilômetros de distância daqui, que não tinha condições financeiras de arcar com os empréstimos que o BNDES fazia, e vincular, se a gente pensa que a gente não consegue vincular, é o primeiro questionamento que eu queria ter, se você não acreditava que isso aconteceria. Afinal de contas, o Odebrecht estava lá por uma única razão, para realizar obras para o financiamento do BNDES. Né? Então, ela só estava lá para isso, pelo menos em Angola. Né? Ela esteve lá em outros momentos, tem uma história e tradição de obra lá, mas no momento da campanha eram obras do BNDES. Você não chegou a concluir esse momento algum? Nunca, deputado, realmente nunca, em momento algum. Na verdade, eu estive em Angola, eu passei também quase um ano indo e voltando, claro, eu não fiquei lá o tempo todo, mas trabalhando em Angola. A Odebrecht tem obras em Angola de todo tipo que você imaginar. Verdade, tem uma história lá. Tem uma história lá de mais de, se eu não me engano, de 30 anos. Não é da agora, não é desse momento. É verdade. Tanto é que, como o João comentou aqui, as empresas brasileiras começaram a fazer campanha em Angola em 92. A primeira campanha, depois de 92, que teve um hiato grande, sem campanhas, todos os problemas do país, foi em 2008. Foi outra empresa brasileira que foi para lá, a Propeg,
de Fernando Barros, fez campanha em Angola também em 2008, presidência também, o Zé Eduardo dos Santos, e nós fizemos a reeleição dele em 2012. Então, isso já existe há muito tempo. A empresa tem obras no país inteiro, grandiosas. Então, não sei, eu não sabia que era do BNDES, ou financiado pelo BNDES. Não sabia, eu sabia porque a gente ia filmar as grandes obras do governo. Então, eu sabia que a Odebrecht estava fazendo todas. As de período eleitoral eram coincidentes com o financiamento do BNDES? Em sua maioria. Eu não sabia disso também. Não tenho a menor noção sobre isso, deputado, de verdade. O seu papel na empresa era um papel de gestão empresarial e financeiro. Sim, sim. Assim como falou o senhor João Santana, contas no exterior foram abertas para receber recursos de Caixa 2. Não. Uma conta nós tínhamos. Uma conta? Essa conta do João, que já existe desde 1988. Ótimo. Foi aberta para essas campanhas. Foi feito muito antes. Perfeito. Uma conta no exterior, outra conta na Suíça foi colocada. Uma conta, é essa conta. Exatamente. Conta. Como que esse dinheiro chegava lá? Quem depositava? Onde ele chegava? Como é que isso acontecia? Como eu disse, a Odebrecht, a maioria das vezes, a parte Caixa 2 que eles pagavam, era sempre uma parte no Brasil, uma parte depositada no exterior, nessa conta da Suíça. A Odebrecht, ela mesma depositava? Odebrecht, bom, lá no extrato Odebrecht, através dessas empresas certo. que Offshore, depois apareceram todas. Certo. Então, eles pagavam através dessas empresas deles. O Zivi também pagou uma parte lá na Suíça também, essa parte dessa colaboração que eu contei, que ele foi pagar uma dívida de 2010, o Zivi pagou também na Suíça, e a empresa do Ike Batista também pagou, depositou na nossa conta na Suíça a parte que ele disse ao Vacari que ia colaborar, que ia pagar a nossa dívida. Então, e a Andrade Gutierrez também depositou nessa conta. Tudo através dessa offshore que o João tinha, a Shell Bio. E essa conta da Suíça, que era a única conta que a gente sempre teve na Suíça. Eu recebi umas informações de que, no seu momento de delação premiada, você chegou a confirmar ter pago despesas pessoais da presidente Dilma durante a campanha. Isso aconteceu utilizando recursos seus, do pagamento, outra coisa? Era campanha, era tudo? Meus da minha empresa. Deputado, eu gostaria de fazer um apelo, a gente procura estou me mantendo ficar dentro ainda. da lógica porque isso era Caixa 2. da CPI. Então, se puder... É que isso era Caixa 2, continuava utilizando esse tipo de ideia. Então, estou me mantendo ainda na mesma linha, viu? Ok. Eu estou louco para fazer umas perguntas aqui, mas o senhor não me deixa. Eu queria saber no tal de leilão oculto que havia aí de tempo de TV, por exemplo. Tinha várias coisas que aconteciam lá dentro da delação premiada que realmente mas infelizmente escapam. A gente está dentro de uma lógica na CPI que eu gostaria de manter como presidente. Vamos manter essa lógica. Eu vou finalizar até porque boa parte das perguntas já foram feitas para vocês e outras, muitas boas, já foram respondidas aqui por você. Eu queria saber se você tem conhecimento da participação de outras pessoas, além dessas pessoas aí que você já citou aí, Vacari e tudo, de outras pessoas da cúpula do Partido dos Trabalhadores para aprovação desse dinheiro de campanha que chegava em Caixa 2. Você me falou em Vacari, você falou em Palocci. Eu lhe pergunto, porque muitos deles já fizeram acordo da delação premiada aqui, e infelizmente, como eu falei para o senhor João quando esteve aqui, foram tratados como mentirosos. E todo mundo é mentiroso, é uma mentira enorme, o Brasil inteiro mentiu, e o Partido dos Trabalhadores não recebeu esse recurso. E eu queria que você citasse outras pessoas que você tem conhecimento, para que a gente deixasse isso registrado aqui. Eu citei o Palocci, que foi, como eu contei, a maioria das campanhas do PT que eu fiz, eu negociei com o Palocci. Perfeito. E daí depois ele me encaminhava, uma pessoa que iria me pagar, no caso eu falei de Juscelino Dourado, que também, se não me engano, era do PT, não tenho certeza. O Vacari, o Guido Mantega, as pessoas do PT que eu conversei sobre Caixa 2. Eu não tenho mais nenhuma outra pessoa do PT que eu lembre que eu conversei sobre Caixa 2. Isso está na minha colaboração, eu contei tudo isso. Perfeito. Obrigado, sua Mônica Moura, obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado, deputado delegado Pablo. Passo a palavra ao deputado Paulo Ramos. Presidência, antes gostaria de colocar o encerramento da lista de inscrições. Se há algum senhor deputado a se inscrever, por favor, se manifeste agora. Vossa Excelência tem 2 minutos ainda. Senhores deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Portanto, encerrada a lista de inscrição, passo a palavra ao deputado Paulo Ramos. Presidente, chego aqui de volta esbaforido. Isso aqui virou uma correria. Vai lá, volta. Votação nominal de novo.
Isso aqui virou regime de escravidão. Quem não votar perde o dia. Está assim agora. Uma maravilha isso. Mas eu não tive a oportunidade de ouvir todo o depoimento. Não só o seu depoimento, Mônica, como também o senhor João Santana. Mas já ouvi, quando estive aqui, a senhora falando que fez campanha para vários partidos, para vários candidatos. E que, de que negócio de caixa 2 era normal. Isso é uma coisa que todos nós sabemos. Ninguém tem dúvida, porque às vezes, no parlamento, lamentavelmente, e é uma prática de alguns partidos, inclusive partidos que estão encalacrados, um se posiciona como sendo santo. O diabo é sempre o outro. Mas a regra era ter caixa 2 e caixa 1. Então, eu fui movido pela curiosidade de saber para quais outros partidos, para quais outros candidatos a senhora fez campanha. E tinha caixa 1, caixa 2. Aliás, caixa 2 agora já foi até para a Justiça Eleitoral. Então, já... Só no nosso caso é que deu cadeia, até hoje estou presa, usando tornozeleira eletrônica, não posso trabalhar 3 anos e meio, vou passar mais 2 anos sem poder trabalhar. Mas agora tivemos tá tudo todos liberado. os bens confiscados, perdemos todo o dinheiro que ganhamos em 20 anos de trabalho árduo e duro, porque não venham dizer que ganhou dinheiro fácil, foi muito, vivia no mundo trabalhando, não via filho crescer, não via neto nascer, e tudo isso foi perdido para o Ministério Público quando fizemos nossa conta. Deputado, trabalhamos para vários partidos, inclusive para o seu. Não, fiz campanha para o PDT. Eu sei, claro, estou dizendo todos. Fiz todos. Fiz campanha para o PDT, fiz campanha para o DEM, fiz campanha para o PMDB, fiz campanha para vários partidos. Falou que Tasso Gereissati, PSDB. Tasso, PSDB, mas aí eu não era empresário. Não, eu sei, não estou dizendo campanha. PSDB, trabalhei para o PSDB, onde eu recebi. Trabalhei para o, deixa eu me lembrar mais, PSDB 94, vários partidos. E, sem exceção, em todas estas campanhas, tanto como funcionária, quanto como empresária, dona de empresa, que contratava, eu trabalhei ganhando, recebendo, em caixa 2. Sempre. Todos os partidos. Você pode, assim, os que eu trabalhei, né? Todos que eu trabalhei. O Emílio Debete esteve aqui e falou que ele também doava para todos os partidos, que ele se relacionou com todos os candidatos à presidência da República. Eu estou fazendo essa pergunta para não ficar a impressão de que aqui nós temos o grupo dos puros e o grupo dos impuros. Porque eu vejo, às vezes, algumas indagações sendo feitas de integrantes de partidos que apoiaram o governo Fernando Henrique Cardoso, apoiaram o governo Lula, apoiaram o governo Dilma e, portanto, no momento de uma CPI, fica um certo dirigismo, dando a impressão de que, na orgia, alguns estavam do lado de fora. Mas é claro que existe uma diferença, e nós sabemos disso, entre ter a campanha Caixa 2 para fazer a campanha do partido ou ter para botar no bolso. A grande questão é que Caixa 2 ficou assegurada. E agora vamos verificar se o dinheiro do Caixa 2 foi utilizado verdadeiramente para a campanha. Então, o Caixa 2 já foi assimilado pelo sistema. E a senhora tem muita razão. A partir do momento em que foi impossível deixar de alcançar certas figuras e partidos que também participaram, o sistema também conduziu para que aliviasse a barra. Alguns que seguraram primeiro, seguraram mais. O choque, a corrente era mais forte. Mas eu tenho somente, aí curiosidade mesmo. Assim, nós tínhamos, porque a questão de, quando diz assim, a Suíça agora foi considerada o país mais honesto do mundo. Houve um ranking. E a Suíça, estranhamente, porque a Suíça é a matriz dos paraísos fiscais.
Há lá um senador escreveu: a Suíça lava mais branco, um senador suíço. Assim, essas contas, existe possibilidade, sem ser a partir da vontade do dono da conta, dessa conta ser conhecida? Se existe essa possibilidade? É. Assim, nós tínhamos uma conta que abrimos numa offshore. Não é isso? Essa conta é numerada e secreta? Essa conta é uma conta acessível aos órgãos de fiscalização? Era numerada e secreta. Numerada e secreta. Estou fazendo essa pergunta, senhor presidente, sabe por quê? Eu fui agora lá no negócio da OIT e chego lá, vejo HSBC. O HSBC saiu aqui do Brasil, foi comprado pelo Bradesco. E por quê? Porque descobriram, exatamente na Suíça, na agência do HSBC, não sei, 8.000 contas de brasileiros. A saída foi o SBC ser comprado e nunca mais se viu aqui. O SBC não existe mais. Então, a minha pergunta é a seguinte: é possível só, não vou pedir nem que não precisa nem revelar, mas a senhora tem ciência de que outras contas numeradas e secretas foram abertas com o mesmo propósito de serem utilizadas para Caixa 2 de campanha? Sim, com outros marqueteiros, que foi o nome dado, não falo isso pejorativamente, não. Deputado, tenho ciência pelos jornais. Depois que tudo isso aconteceu, várias coisas foram noticiadas, e, enfim. Quando eu digo, eu sei que todos os marqueteiros que eu conheço, que mesmo os que não conheço, trabalham com Caixa 2 ou trabalhavam com Caixa 2 no país, isso é uma verdade, era institucionalizado, mas não sabia de conta secreta de ninguém, óbvio, de nenhum deles. Mas depois que aconteceu tudo isso, Lava Jato, foi noticiado várias contas, várias pessoas que tinham conta. Eu queria comentar uma coisa, deputado, desculpa, não tem a ver exatamente com o que o senhor me perguntou, mas tem a ver com Caixa 2, com essa coisa de querer atrelar, querer saber se a gente sabia que o BNDES financiava e com isso pagava a gente. Não sabia de nada. Então tem uma coisa curiosa, que eu não sei se o João comentou aqui, mas só como exemplo, na Venezuela, onde nós fizemos a campanha do Hugo Chávez, e que a Odebrecht colaborou com uma boa parte da parte Caixa 2, né? A outra parte foi Andrade Gutierrez. Eu sabia, nós sabíamos, todos sabiam, e depois foi noticiado isso, depois Lava Jato, que o candidato Capriles, que era o candidato opositor ao Chávez, que o marqueteiro que fazia a campanha dele era o Renato Pereira, um marqueteiro brasileiro. A Odebrecht colaborou com o Capriles, pagou o Caixa 2 para o... Colaborou também com o Capriles, quer dizer, não colaborou só com o Chávez, que tinha financiamento, não sei dessa história. Eu estou querendo fazer... A minha lógica é que o Caixa 2 sempre existiu, não sei se tem a ver com o BNDES, se não tem a ver com o BNDES, eu não tenho ciência disso, sempre existiu, e não existia só para várias empresas doavam para o candidato, no caso, se fosse o presidente ou o candidato que estivesse na frente, e para os outros candidatos. Aqui no Brasil, nós sabemos, a Odebrecht doou para Dilma e doou para o Aécio. Nós sabemos disso. Caixa 2, nós estamos falando de Caixa 2. Então, é uma prática bem comum. Ok, o seu tempo está encerrado, deputado. Não, o que eu quero deixar... Só para concluir, então. Só para deixar uma sugestão para o relator, que nós não podemos, numa CPI como esta, virar as costas para a questão das contas numeradas e secretas. É preciso que o relatório incorpore alguma coisa em relação a isto. Porque diz assim, né? Às vezes, siga o dinheiro. Como é que vai seguir o dinheiro se a conta é numerada e secreta? Como é que um país soberano se propõe a abrir contas numeradas e secretas? Porque são vários. Os chamados paraísos fiscais são controlados por quem? Quais são os países que controlam paraísos fiscais? Ilhas Virgens Britânicas. Então, por quê? Porque nós ficamos aqui e não vamos também no núcleo daquilo que representa a abertura da possibilidade. Senão teria que guardar debaixo do colchão.
A propósito, pessoal, um comentário, senhor presidente? Não, só vou encerrar a manifestação do deputado Paulo Ramos. Pois não, eu já acabei. Tá bem. Deixar essas... Passo a palavra ao relator para a propósito consideração. dessa consideração do senhor, deputado Paulo Ramos, nós já conversamos, inclusive eu comentei também com a deputada Paula Belmonte, com o senhor, a respeito do compartilhamento das informações sigilosas da CPI da Petrobras, que é a empresa Kroll, essa empresa que é uma das maiores empresas do mundo aí, que presta serviços nessa área de inteligência, prestou a CPI da Petrobras, presidente, e que nós vamos solicitar que esse compartilhamento, já que isso está guardado nos arquivos da CPI da Petrobras, a gente vai solicitar que mesmo essas informações sigilosas venham para os arquivos da CPI do BNDES, para a gente olhar essa questão, tudo que possa envolver ilícitos no BNDES. E me parece também, não me lembro qual, não sei se foi o delegado Pablo ou o deputado Sanderson, que também existe uma outra empresa que foi contratada pelo BNDES. Eu não sei se esse requerimento já foi feito. Não, mas eu estou fazendo. Hoje eu já... A deputada Paula está fazendo. Uma empresa também que trabalha nessa área de inteligência, que foi paga pelo BNDES para fazer uma auditoria, então, interna e externa, que é de fundamental importância para a CPI. Primeiro até curiosamente, me chegou esse assunto, que o valor do contrato é um valor bastante considerável. Quer dizer, contrataram uma empresa de inteligência para prestar essa consultoria, se o BNDES contratou essa empresa e pagou essa empresa. E qual é o relatório que essa empresa... A senhora está fazendo esse... Posso falar a respeito disso com o relator? Sim, eu vou dar a Vossa Excelência eu mais encerro 2 por aqui, minutos e meio, presidente. deputado Altineu Só que a gente encerra. vai pedir esse compartilhamento. Ok. Tá. Se a senhora pudesse falar. A Paula é a última oradora. Tá, essa questão que o deputado está trazendo, quem trouxe para nós essa informação foi o senhor que foi diretor jurídico do BNDES, o senhor Marcelo. Ele trouxe essa situação e nós estamos fazendo, hoje mesmo eu sentei para que a gente possa fazer esse requerimento. Tá? Eu sempre, assim, desde o primeiro momento que eu ouvi a delação sua, Mônica, eu sempre senti um pragmatismo e, assim, no sentido de que eu acredito mesmo que essa questão, infelizmente, no Brasil, a gente fala não só do partido que estava, essa questão do Caixa 2, a gente sabe que, infelizmente, era dessa maneira, espero que a gente consiga organizar para que isso não seja, mas é importante a gente dizer que esse Caixa 2, para obter esse Caixa 2, era tirado do Tesouro Nacional. Isso é bem importante a gente dizer. É do Tesouro Nacional, que era a contribuição da população. É que nem empresário. Quando o empresário fala que vamos embutir alguma coisa, ele embute para que a pessoa que vai comprar, vai pagar, é o consumidor. Então, isso aí, na realidade, esse Caixa 2 era feito do dinheiro do povo. Né? Então, isso é importante a gente também não colocar assim Caixa 2 normal e tudo, porque como os valores eram muito altos, e aí eu estou querendo, assim, fazer 2 perguntas. Eu estou com pouco tempo, mas, assim, muito altos. Então, assim, na realidade, nenhum partido político teria esses valores que nós estamos falando aqui de Caixa 2, independente de qual seja. As empresas, com certeza, elas não eram benevolentes, elas tiravam esse valor de algum lugar. Então, isso estava se colocando gordura nos compromissos. E é por isso que o BNDES tem a ver com isso, porque, na realidade, quando se pediu um financiamento, já tinha isso embutido. E eu estou querendo entender, aqui foi falado das campanhas aqui do Brasil, que são 2 campanhas presidenciais e 2 campanhas entre essas 2 campanhas, que foi da Marta, do Haddad, e a senhora falou que foi da Gleice também, que a senhora fez. Fez mais de alguém?
A senhora pode falar em relação a essas campanhas que nós estamos falando aqui, quais são os valores montantes delas e o que era Caixa 2, o que não era? Isso é uma pergunta. E uma outra pergunta que eu estava querendo trazer é que foi falado a respeito aqui, foi falado muito a respeito se os delatores eram mentirosos, estavam falando. E nós estamos num momento hoje que está sendo questionada a Operação Lava Jato. E eu vejo que para nós brasileiros, independente de estar fazendo juízo de valores, a Lava Jato trouxe uma maturidade política, trouxe algo para que a gente possa cada vez mais nossos procedimentos serem mais transparentes e que o povo seja contemplado verdadeiramente com sua contribuição, que é a contribuição de impostos, não para que isso seja Caixa 2. A senhora foi, em algum momento, pressionada na Lava Jato para fazer delação, ou em algum momento a senhora foi colocada aí para que essa operação, a senhora acha que essa operação foi uma operação que foi fantasiosa, que foi manipulada, ou que tudo que a senhora falou é verdade, aconteceu mesmo? Como que a senhora vê isso? São duas perguntas. Vou responder ao contrário, tá? A última primeiro. Não fui pressionada para fazer delação, hora nenhuma. Eu firmei acordo de colaboração porque era um pesadelo que a gente estava vivendo. Não era real, era algo não é comum na vida de ninguém que trabalha, que tem uma vida normal, que tem filho, que tem neto. De repente ser presa de uma hora para outra, ir para uma cadeia e de repente ter toda a sua vida vasculhada, seus filhos sofrendo, não é normal, era um pesadelo. E eu dizia, eu não quero viver esse pesadelo. Ainda tinha não era só a prisão, era o decorrer depois, os processos todos que apareciam, que diziam que ia ter contra a gente. Eu, desde o início, queria colaborar, porque eu dizia, eu errei, a gente errou muito, como o João reconheceu, eu reconheço muito. Na prática, de receber esse dinheiro assim, de fazer Caixa 2, não era uma coisa correta, óbvio que não. Não vou aqui dizer que eu fui injustiçada, nós erramos. O que eu acho, que eu sempre digo, é que o castigo foi muito grande para o crime cometido. Isso é uma coisa que eu não vou deixar de dizer nunca, mesmo que... Mas nunca fui pressionada a fazer delação, sempre quis colaborar, porque eu achava que eu tinha que contar o que eu vivi, o que é que eu tinha para contar. Eu tinha que contar que eu recebi Caixa 2 durante todo o tempo que eu trabalhei em campanha política. Era essa a nossa história. Então, nunca houve nenhum tipo de... Quanto à Lava Jato, eu prefiro não fazer nenhum tipo de consideração. Se é... como é, o que é, não. Mas nunca fui pressionada. Fiz por livre e espontânea vontade, para me livrar do pesadelo que eu estava vivendo, que minha família estava vivendo. De uma certa maneira, vive até hoje, mas melhorou bastante. Em relação aos valores de campanha, não vou me lembrar de todos, deputada, porque muitos, 2006, por exemplo, lá se vão 13 anos, né? Não me lembro de 2006, os valores. Me lembro, por exemplo, de 2014, né, que foi um valor de 70 milhões. E uma parte foi por dentro, se eu não me engano, 20 milhões foram por fora, 25, como eu falei que eu não me lembro muito bem. Eu recebi 10, 15 ficou para receber, algo mais ou menos assim. A campanha do 2012, que está mais próxima, talvez eu me lembre, do Haddad, custou 60 milhões. Tudo está na minha delação, tá? Porque na época eu estava... Mas agora eu realmente não me lembro dos valores. Mas a do Haddad, se eu não me engano, os 2 turnos custaram 60 milhões e foi pago 40 em contrato e 20 milhões por fora. Daí para trás eu já não me lembro muito. A Marta e não me lembro mais. Mas está tudo no meu acordo. Todos os valores e como foi recebido e o que era por dentro e o que era por fora. Ok? Muito bem, chegamos ao final. Eu queria passar a palavra à dona Mônica para que ela pudesse fazer as suas considerações finais. Ok. Bom, agradecer a todos. Espero que eu tenha colaborado de alguma maneira com um pouco que eu pude esclarecer aqui do que dizia respeito ao nosso trabalho e o nosso recebimento nesse caso. Não, reafirmo, nunca soube nada de financiamento de BNDES, nunca tive contato com esse tipo de coisa, porque nós não somos políticos, não somos de partido nenhum, nós somos técnicos em comunicação. Então, eu não tenho por que saber de nenhum tipo de acordo com partido, com empresa. Infelizmente, não pude colaborar mais, mas imagino que alguma coisa possa ter ajudado. E dizer que estou à disposição para qualquer outro esclarecimento, qualquer coisa que precisar. Faço questão, inclusive, de estar presente e responder o que eu puder responder. Obrigada. Muito bem, eu gostaria de agradecer ao senhor Juliano Campelo Prestes, advogado, também ao senhor Alessio